Gente, a nossa roda de conversa ela é realmente uma roda de conversa. Então, sintam-se à vontade para falar também sobre as coisas que vocês desejam. Eu queria saber do senhor a nossa pergunta. Senhor não, pelo amor de Deus, cara. De você, a nossa pergunta da nossa roda de conversa é possível existir mais de uma verdade? No seu pensamento, como que isso funciona? É possível existir ou não? É que na verdade, né, começando falando sobre isso, tem que entender que tipo de verdade que você está querendo descobrir, saber, né? Por exemplo, uma verdade, ela pode ser vista como uma forma de valor. Por exemplo, é certo, é correto fazer aquilo e etc e tal, é verdadeiro, né? Porque nós somos seres humanos, nós atribuímos valor a uma série de coisas, né? Mas desde os gregos lá, com Platão, já se pensava assim, já se buscava entender o que é a verdade, né? E aí a atitude filosófica entra na busca dessa verdade, só que muitas vezes, não é, isso gera um relativismo, enfim. Mas você acha que a intolerância ela é dada por isso, assim? Duas pessoas com opiniões diferentes falando que a sua verdade é absoluta? Então, por exemplo, a intolerância é uma forma de não tolerar uma outra ideia ou outra, né, alguma coisa nesse sentido. Em regimes totalitários, né, como o fascismo, o nazismo ou até mesmo a União Soviética de Stalin, a rapaziada tinha uma verdade, né, absoluta, como tem lá com os Kim na Coreia do Norte e tal. Aquilo é uma verdade e o Estado planta aquilo, né. Agora, assim, na microestrutura da sociedade, tipo, nas nossas relações no dia a dia, existe muito cara que carrega uma verdade dogmática tão grande dentro de si que acredita até mesmo que fazer mal por outro é bacana, né? Entendi. E sobre o Estado Islâmico, assim, a verdade que eles acreditam é uma verdade meio absoluta. Você acredita? Bom, aí você entra numa área que eu gosto, né? Em 2016 eu estive no Egito, né, para conhecer, fazer um estudo por lá. E lá tem, na Península de Sinai, no norte, né, no nordeste do país, tem o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico, na verdade, ele tem uma interpretação do século VII do Alcorão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E visto com o que é hoje a nossa sociedade, é uma visão extremamente, né, conservadora, fundamentalista. E o Alcorão, ele planta também, não só como a Bíblia, mas regras básicas do dia a dia. Isso é chamado também de Sharia. É o que o Estado Islâmico quer e defende, uma lei baseada na Sharia. Então, o homossexualismo é condenável, né? Comer carne de porco é condenável. Aí os caras começam a viajar, falar que o bigode é anti-islâmico. E assim vai se produzindo. E aí eles acreditam que, como Maomé, né, o profeta Muhammad, como eles chamam, todo muçulmano deve viver sobre um califado, que é o que eles acreditam que eles estão defendendo ali, né? Formando um califado na Síria, no Iraque, parte do Egito, tem Estado Islâmico no Afeganistão, né? Vários desses outros setores, Al-Qaeda e tal, essa galera virou... Ao vivo é assim mesmo. Voltou. Alô? Bom, eu acho que é isso. Não sei se estou me fazendo claro, né? Desculpa, faz tempo. Eu queria abrir agora para perguntas. Tem uma aqui já. Tem algumas verdades para eles que conflitam com verdades que podem ser pra gente, por exemplo, para uma pessoa gay não ser aceita assim, sabendo que, por exemplo, tem todo um fundamentalismo que gera ações muito radicais, como homem-bombas e outras questões que geralmente as pessoas sempre atribuem, esquecendo que
Olha, eu sou cético em acreditar que isso vai mudar, entendeu? Mas eu acredito que a única forma é a da tolerância, né? Aqui no nosso país, na nossa cidade, por mais que ainda se reclame de que, né, os movimentos estão acabando, ainda mais com esse governo que nós temos do Estado, governo federal e tal, ainda temos formas de lidar com isso. Eis aqui uma delas, né? Você fazer uma roda de conversa dessa dentro de uma praça, de um bairro, né, de uma quebrada, que em 2014 foi eleita aí pela Secretaria, eleita é uma brincadeira, né, pela Secretaria de Segurança Pública como o bairro mais perigoso do estado de São Paulo, não é, né? Mas ainda não se compara, por exemplo, a regimes onde existe quase que uma teocracia, né? Que o que manda é um livro sagrado e tal, né? E o governante muitas vezes é visto como teocrático. Isso aconteceu no Egito, aconteceu na Síria, enfim, está acontecendo. E eu acho que é a busca pela tolerância, conversar, criar esse tipo de coisa. Só que eu acredito que no Oriente Médio isso é muito difícil de acontecer, né? Por conta do fundamentalismo. Tem uma pergunta também. Olha o rapaz ali. Ele mandou uma rima legal pra caramba, eu gostei. Parabéns. Bom, então, eu queria estar sabendo de você, qual a sua opinião em relação, a gente já teve uma ditadura no Brasil, né? E, bom, eu estava lendo esses dias um tempo atrás, na real mesmo nem sei se é uma verdade, mas daqui a, se não me engano, em 2020, 2022, algumas das eleições, a gente vai ser obrigado a votar em chapas, como era na época da ditadura. Não confirmei ainda essa informação, enfim, eu vi no site e tal. Eu queria estar sabendo de você, se você acredita realmente que a gente possa ter novamente uma nova ditadura, se o povo vai cair nessa novamente. Bacana. Então, nós vemos todo dia na televisão, Lava Jato, o cara... Eu recebi uma mensagem no WhatsApp esses dias que falava, o Maluf colocou no Twitter, né? Todo mundo tá lá na Lava Jato, menos o Maluf. Agora descobriram que ele tava, né? Hoje saiu. Então, assim, é todo mundo mesmo, né? Até o Maluf, como se fosse santo, mas tudo bem. Só que qual que é o problema disso? A galera vai afundando esses políticos tradicionais e vai surgindo novos políticos, né? E novas ideias. Acredita-se, alguns analistas acreditam que isso vai dar brecha para a galera da bancada da igreja, entendeu? Né? Que tem uma visão um pouco mais conservadora, ou bem mais conservadora, quase reacionária talvez, né? E políticos oportunistas. Você pode ver esse Fernando Holliday, que entrou nas escolas, né? É um cara que devia, na verdade, estar aqui conosco, né? E vai defender lanche de escola sem partido, né? Puta de um reaça, essa é a verdade. E aí, esses caras, eles ficam macetando na cabeça da galera, intervenção militar, que os militares são bacanas e tal. Enquanto esse lance de chapa, eles estão ainda batendo nessas teclas aí de lista fechada, né? Não rolou ainda. Eu espero que não, né? Nasci no ano que acabou a ditadura, espero nunca viver uma ditadura no nosso país. Acredito que, na verdade, nós temos que lutar um pouco mais ainda, porque nós vivemos uma fase bem de retrocesso na América Latina de um modo geral, né? Tem um filme, vocês podem ver no YouTube, que é O Sul da Fronteira. É um cineasta americano que fez, eu sei se o nome, um cineasta famoso, e ele vem pra cá, fala com o Lula, com o Hugo Chávez, né? Fala com uma série de pessoas daqui. Então, se tinha uma galera da esquerda na ascensão, hoje em dia é o contrário, tá? Espero que não. Bacana. Ó, tem lá no fundo. Só pra gente escutar melhor, todo mundo conseguir escutar. Tá. Não, é que assim, você citou essa questão desse americano que fez esse... Eu cheguei a ver. Qual que é o cineasta? Eu não sei se é lembro Oliver também, Stone, alguma coisa assim, né? Mark ou É um Mike, super famoso. Stone, isso mesmo. É um cara com Oscar e Então, tal. é que a questão é o seguinte, você chegou a falar disso e é uma coisa que visa bem a nova ordem, que eles falam a nova ordem mundial, que chega a vir, etc. É uma questão de opinião de vários governos. Eu queria saber qual que é a sua opinião da nova ordem, que é a nova ordem mundial que dizem, etc. Porque, querendo ou não, tem vários quesitos nessa questão que você falou mesmo, que é vários quesitos que empecilham a ter um novo... Que nem o menino perguntou, um novo... que nem... Mano, como posso explicar? Uma nova ditadura, né? Uma nova ordem. Isso, mas a nova ordem em questão não chega a ser uma ditadura porque a gente está no século XXI.
A gente tem uma visão de protesto, certo? E a gente consegue considerar isso. Só que a nova ordem, eles veem que se eles jogar uma ditadura, a gente vai se conter contra isso. Só que como a nova ordem, eles chegam como? Vamos assim dizer, nos panos, né? Devagar, é a nova ordem. Isso que eu acredito. O que você acredita na nova ordem? Então, essa questão da nova ordem eu já vi, né, algumas coisas meio com teoria da conspiração. Isso. Mas eu acredito que nessa ideia do controle da sociedade, controle do ser humano, existe um filósofo francês chamado Michel Foucault. Esse cara, ele diz que da mesma forma que existe um macropoder, uma coisa assim, existe um micropoder. E esse micropoder, ele exerce um sobre o outro, entendeu? É igual, tipo assim, o professor dentro de uma sala de aula, ele ali, né, muitas vezes é uma autoridade, um autoritário. Só que se o porteiro do prédio dele não abrir o portão, entendeu? Ali ele é um merda. Essa é a verdade. Então, um fica se sobrepondo ao outro, né? E na sociedade existem os dispositivos, que são algumas coisas que criam esse controle, como a escola, a prisão, a igreja, o hospital, ele faz esse estudo. Então eu acredito nisso, que existe nas estruturas da sociedade uma forma de controle que a cada dia que passa há mais esse tipo de coisa. E aí nós ficamos que nem o Goldstein, que é o personagem do George Orwell. Já viu isso? Que é um cara que a gente parece que fica só reclamando, só para dar uns 5 minutinhos. É só para dar uns 5 minutinhos, né? De paz. E aí eu não sei, né? Mas eu acredito que há o poder nesse tipo de coisa. Obrigado pela pergunta aí. Valeu. O cineasta é... O Oliver Stone mesmo. É Oliver Stone? Poxa. Olá. Só pra todo mundo conseguir ouvir? Primeiro, eu não acredito na nova ordem, eu acredito na velha ordem, né? Tem uma música do Belchior que diz assim: você não sabe, não vê, mas eu não posso deixar meu amigo. O que era velho, novo, a gente precisamos rejuvenescer. Então, assim, já nisso daí, Brecht falava que ai do povo que precisa de um herói. Não precisamos de um herói. Eu acredito que, junto com esse comentário, eu acredito que a nossa política, o Lula não representa a periferia, não representa, a Dilma não nos representa, Maluf não nos representa. Eu acho que quem representa nós são vocês que estão aqui na luta do dia a dia. Porque os traidores, geralmente o Brasil, ele tem no conceito da tua história, se a gente for pegar para estudar, o Brasil tem hora que ele está no alto, depois ele cai, alto e cai. E sempre a gente precisa de um herói, né? Tem ditadores aí que pegou o nosso poder, Getúlio Vargas pegou o poder, teve os outros aí, os mestres que pegaram o poder aí, e agora eu não acredito que teve um golpe, eu acredito que o golpe foi dado em 2013. Quando a Dilma assinou o fascismo. A minha pergunta é, que hoje, as referências nossas, eu nasci no Partido dos Trabalhadores e fui expulso porque eu e meu pai, porque denunciamos a corrupção que estava no Partido dos Trabalhadores. E hoje eu milito no partido de esquerda. Então, quando eu vou falar com a militância sobre pessoa do PSTU, vou falar assim, infelizmente os caras falam, não, você é petista. E aí a esquerda hoje que está queimada por conta do Partido dos Trabalhadores, todos os seus acordos com a burguesia que se vendeu. Minha pergunta é, qual é a referência nossa política ideológica de direção para a mudança? Olha, assim como você, também me enquadro como alguém de esquerda, né? Não acredito que a direita ou a extrema-direita tenha resposta para os anseios da sociedade. Pode ser que economicamente os caras nesse mundo aí possam ter uma resposta melhor, que é o neoliberalismo, né? Pode falar que dá dinheiro a mais, etc e tal. Mas no fundo, para cuidar do povo, né, para dividir ainda é a esquerda. O problema é que, assim, não dá para você tentar, por meio de eleições burguesas, chegar ao poder, entendeu? Não acredito nessa via. Né? Não acredito que, assim como os outros partidos de esquerda tentam e tal. Porque dentro de eleições burguesas não vai rolar. Então eu acredito que quando o povo tomar consciência, etc e tal, nós podemos chegar lá, né? E também nunca vi o PT como um partido de esquerda. Desculpa quem pensa ao contrário, né? Aqui a gente é democrático. Mas sempre respeitei, na verdade, com uma questão libertária, né? Mais anarquista, na verdade.
né? Não acredito também que ditadura do proletariado pode ser um sinal de paz, né? Mas gosto da forma como Marx e tal entende como vias, né? Como chegar a isso, como um partido dos trabalhadores, como um partido do proletariado, essas questões todas do socialismo científico. Bom, basicamente acho que é isso. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria fazer a pergunta qual o sistema que você acha adequado para a sociedade moderna? Porque a gente viu que o socialismo, na prática, não funcionou, comunismo não funcionou na prática, na teoria era até bonito, né? E o capitalismo, ele funciona de certa forma, né? Ele privilegia as pessoas que têm boa vontade, eu acredito nisso, né? Porque de certa forma, eu sou adepto a esse sistema. Eu acho que todos têm oportunidade, mesmo crescendo com diferenças sociais, físicas, Entendi. econômicas, enfim, né? Esse sistema é até confortável em comparação com os outros sistemas, né, que já tiveram no mundo. Imperialismo também. Agora, qual sistema de governo você acha que se adequaria na sociedade moderna? Nessa sociedade? Você acha que seria uma conjunção de todos os sistemas, os prós, tirando os contras, ou você acha que tem que ser um novo sistema criado na sociedade? Legal. É que tem que entender que tipo de capitalismo, né? Se você for na Holanda, por exemplo, ou no norte da Europa, do modo geral, o capitalismo lá deu certo. Existe pouca diferença social, ou quase nenhuma. Você vê o vereador em Amsterdã pegando a bicicleta e indo trabalhar, e o trabalhador fabril também, né? Moram próximos. Então não existe. O capitalismo lá é bacana, né? Só que para um comer, outros tantos não podem comer, né? Que aí aqui, da gente da América, né, Latina, os africanos e tal, sofreram para que os europeus pudessem hoje desfrutar desse tipo de coisa, né? Já o socialismo, por exemplo, não deu certo, né? Porque eu acredito que esse lance, por exemplo, a União Soviética, a China, os caras pregaram um Estado ateu, não laico, né? Mas criaram uma outra forma de divindade, que é o próprio Estado, né? Então tem que cultuar o líder, é a mesma coisa da Coreia do Norte, né? Só que a União Soviética ainda era um império, vamos assim dizer, né? Não é igual um pequeno país como a Coreia do Norte. Mas eu não acredito que o capitalismo tenha dado certo, né? A gente vive no nosso país aqui, e também não gosto da ideia de meritocracia, porque eu acho que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, assim. Eu tive as minhas oportunidades, assim como vocês, nasci aqui, sou filho de faxineiro e metalúrgico, né? Batalhei e tal, mas talvez se quisesse ter feito medicina na minha vida, eu ia conseguir. Talvez seria um frustrado fazendo outra coisa. Hoje, né, sou professor, foi aquilo que eu escolhi para fazer. Mas eu acho que deveria ter um novo sistema, e esse novo sistema deveria não ter sistema nenhum, né, que seria o anarquismo, a utopia. Mas aí é muito distante da realidade, né? Então eu espero que pelo menos, assim, se não mudar o sistema, nada, que pelo menos a gente possa ter um pouco mais de igualdade entre a gente, econômica, cultural, né, essas coisas todas aí. E privilegiar também o cara que se esforça é bacana, eu compreendo isso que você fala, eu acho legal também. Não dá para aquele cara que só coça o dia inteiro, né, depois ir lá e querer exigir, né? É a história do gafanhotinho lá e das formigas, não é isso? Cigarro e formiga, gafanhoto. Acho que tem uma lá. Pode vir aqui? Só queria chamar antes da pergunta, o Fernandinho Beatbox chegou. A gente está aqui falando sobre verdades e sobre mentiras. Falando sobre verdades e sobre mentiras. Ele vai fazer uma pergunta agora, tá? Aí a gente faz uma roda de apresentação, pode ser? Então, boa noite. Então, eu meio que... Cadê o amigo que fez a pergunta agora? Ali. Eu meio que vejo como... Vivemos na sociedade capitalista, né? Que enquanto uns têm o poder de compra, outros não têm. Essa sociedade que infelizmente vivemos no momento. Aí, meio que vivemos nessa sociedade capitalista, mas só que temos que ver que a União, por exemplo, a Suécia, países europeus, né, como ditos, conseguem viver nesse modo capitalista, só que também temos que ver também o territorial, porque a Suécia, por exemplo,
A Suécia, por exemplo, é menor que o estado de São Paulo. É um país, sabe? Então, tipo, o governo acha que uma forma de governo em país assim funciona. Porque eles são menores territoriais, eu acho que a expansão de pessoas, de território, de estrutura é bem menor, é bem menos necessária. Você vê que eles até meio que é um país apertado, você vê que as casas são sempre juntas, é tudo meio... não tem espaço. Mas eu acho que... e também aquele negócio de... o Brasil é um país novo. Eu vejo... essa é a minha visão, eu vejo que o Brasil é um país muito novo. Um país que tem apenas 500 anos de história, a China tem 4.000 anos de existência, que tem registros, tá ligado? Que tem registro, assim, 4.000 anos. Vivemos, tipo, um país novo, onde que ainda vai acontecer muita coisa. O Brasil vai subir de uma forma, tipo, gigantesca e vai decair como todos os outras formas de império, vamos dizer assim, levando mais para um contexto mais histórico, formas de império. Se levantaram, mas no fundo caíram, sabe? O Brasil eu vejo que agora ele tá caindo, tanto de forma economicamente, cultural, porque agora, infelizmente, o nosso governo da cidade, do estado, do país, né, é tucano. Felizmente, agora a gente tem que viver sobre essa margem onde negro que mora na periferia, que mora na favela é bandido, onde que vivemos numa margem onde que é perigoso você andar na rua de madrugada porque você corre risco de tomar uns tiros, como aconteceu comigo semana passada. Sabe, tipo, não sei de onde que veio, eu sei que simplesmente jogaram tiro pra cima de mim e de um amigo meu, tipo, vivemos nessa margem, porque 1h da manhã você não sabe se você tem medo mais dos bandidos, dos policiais, porque o brasileiro, vamos se dizer, não dizendo modo geral, mas tem esse de querer sempre levar uma vantagem em cima do próximo. Tipo, vivemos, e minha pergunta meio que é, tipo, o que você acha que meio que o Brasil, tipo, como um país muito grande, muita localidade, assim, pra, tipo, uma forma de governo só segurar. Você acha que, tipo, tem como implantar outras formas de governo, assim, aqui no nosso país? Tentar implantar outra forma de ideia, outra forma de jogada? O que você acha, assim, que vem? O que você acha que deve acontecer, assim? No nosso país? É que, brother, você falou uma série de coisas, né? Mas vamos lá, vamos tentar. O primeiro é que é o seguinte, não acredito que é por conta de extensão territorial que um país ele se torna rico, né? Você pegar esses países da Europa, como eu estava falando, no século XIX, os caras invadiram aí os países africanos, né? A Ásia, e exploraram. A Bélgica é desse tamanho e tinha o Congo belga, que era, né, 10 vezes maior que a própria Bélgica. E lá eles exploravam o povo para arrancar borracha e tal, se não arrancava, né, não extraía aquilo que eles queriam, decepava a mão dos caras, não é? Então eu acredito que a história de exploração do último século, né, basicamente mostrou isso, século XIX e XX. Agora, no nosso país, a gente é o que eu estava falando, nós vivemos aí sobre uma crescente e um fortalecimento da direita e até mesmo da extrema-direita. E aí a torneira está secando aí dos movimentos sociais, do respeito, né, e aí é mais guetizando o povo, a classe média e os burgueses, né, mais consolidados, e assim tentando sair da crise que nosso país se encontra. Acho que é isso. Mas... só para todo mundo ficar, só um minutinho, só para o Fernandinho conseguir falar um pouquinho, como você está muito corrido. A gente está falando um pouquinho sobre um tema bem intenso aqui, como você pode perceber, mas a gente queria saber de você, como, tipo, de onde você veio, como você começou, como você está agora. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, eu quero me desculpar pelo horário, trânsito, enfim. Eu não sei muito bem falar nesse lance de política. Eu quero falar um pouco da minha vida, o que aconteceu comigo até hoje, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou um ex-morador de rua. Pô, é engraçado, mas eu dormia naquele banco ali, ó. Eu dormia por muito tempo naquele banco ali, entendeu? Por que eu tô falando isso pra você? Acho que a gente não pode ficar dando desculpa porque o governo, isso e aquilo. A gente tem que correr atrás do nosso, né? Eu quando morava ali, ó, que eu recebia de proposta, vamos fazer uma fita ali, mano, tá panguando, aí você fica dormindo. Só que é o seguinte, irmão, acho que
Eu vejo assim, a estrada é um caminho muito longo, lá na frente ela tem uma bifurcação, você escolhe o caminho que você quer seguir, né? Eu vou partir para a Bíblia. A Bíblia fala assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? A biblioteca está ali, ó, né? A molecada hoje não quer saber de nada. Eu vou falar para você, desde 97 eu fazia aulas, aliás, faço aula de arte educador nas escolas. E eu vou falar uma coisa com toda certeza, não é preconceito, é conceito formado, tá bom? Mas a geração pós-funk, essa geração é a pior geração que existe. É a geração que não respeita os pais. É o moleque que quer ter né? Eu quero ter uma parada para ostentar, como se aquilo fosse mais importante que a vida dele. É a geração que chama as meninas de novinha, e as novinhas que não se valorizam, desculpa o palavreado, dando para todo mundo e achando que isso é bonito, porque se ela não fizer isso, ela está fora desse conjunto, dessa sociedade. Então eu falo isso com toda certeza. Eu não posso aqui brincar com a mentira, eu não posso chegar para você e jogar, como a gente diz, areia nos olhos de vocês. Essa é a pior geração que eu já vi, desde 97, fazendo aula nas escolas, nos céus, enfim, tudo quanto que é lugar com os África Brasil. Hoje eu dou continuidade aí, mas essa geração que é tudo de mão beijada e acha que a sociedade é a casa da mãe Joana, que sai quebrando tudo, que não respeita os professores, né? Infelizmente, recentemente teve aqui uma senhora que apanhou muito, o Maurício Simão, porque eu fui chamar a atenção do aluno que estava pichando a sala de aula, né? E ele juntou, você vê que isso chama princípio de autoridade. Não teve educação dentro do lar. A mãe, mais uma outra senhora, lá foi lá e deram muita paulada naquela senhora, né? Ou seja, para você ver de onde veio a educação do filho dela, né? Então a gente precisa tomar cuidado. O lance do governo tá ruim, é óbvio que tá ruim, mas a gente também tem que correr atrás do nosso. Vamos fazer a nossa, não é esperando só do governo, entendeu? Eu vou citar uma parada que aconteceu recentemente. Recentemente não, desculpa, tem uns 2 anos e meio, ali no Jardim Lembe, eu vi um senhor jogando um sofá dentro de um rio, ali vizinho da casa do Funk Buia, e eu falei: senhor, não é legal o senhor jogar isso aí no rio, né? Ele olhou pra mim: você está defendendo aqui? Aí eu falei: não é que defendendo não, porque isso aqui vai parar ali na boca ali daquele túnel. Aí eu mostrei pra ele, por onde passa a água ali. Aí daqui a pouco isso aqui vai tudo alagar. Então se um ficar jogando pet, outro ficar jogando isso, jogar aquilo, aí depois quer culpar o governo se a gente não faz a nossa própria parte, né? Então falando agora da minha pessoa, eu quando dormi ali, eu dormi ali, aí um finado Macarrão me chamou, eu fui morar ali no Clementino, e depois disso eu comecei a trabalhar no Lava Rápido. Assim começou minha trajetória na música. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero gerar em vocês, de repente, quem tem um sonho, gerar um sonho de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E se eu vim morar na rua porque eu apanhava muito em casa. Existe o bater e o bater. Eu era muito espancado, muito espancado, né? E minha mãe, ela falava que eu nunca ia ser nada na vida, que a pior coisa que aconteceu foi eu ter nascido. Eu lembro de uma vez que ela me bateu tanto que abriu aqui do lado da minha cabeça e saiu muito sangue, né? E se eu tivesse dado ouvido àquilo, se eu não tivesse acreditado nos meus sonhos, eu poderia ser mais um número. Só porque eu falei aí, a caixa já tá tipo querendo estourar. É isso. Eu já viajei mais de 43 países. Tem lugares que eu chego que as pessoas já me reconhecem no aeroporto. Estou falando isso para avivar você o seu sonho, luta, correr atrás. Não é fácil para ninguém, querido, né? Se você escolher as coisas fáceis do mundo, se prepare para ter uma vida ruim, entendeu? Fácil não é, mas eu garanto para você que vale a pena. Você coloca a cabeça no travesseiro, não tem coisa melhor que isso, né? Acabei de ser roubado, semana passada eu acabei de ser roubado aí R$3.800, mas me abalou na hora? É óbvio que me abalou, né? Mas eu vejo um cara que faz um negócio desse, que igual fez comigo, cara, sou sadio, sou saudável, eu corro atrás do meu prejuízo, né? Eu acredito muito na lei da semeadora. Tudo aquilo que você faz aqui, você vai pagar. Eu acredito muito no Deus que eu sirvo, entendeu? Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Qual que é?
Ai, daqui a pouco eu vou fazer um beatbox aí, certo, mano? Ó. Ronaldo. Faz um freestyle nessa pergunta aí, mano. Quatro versos. Faz um bate e volta com o mano. Ah, é pra mandar um beatbox. E aí? Gostei da camisa. Da hora. Ah, mandar um beatbox, você vai mandar um Vou fazer uma pergunta pra ele, você manda um beatbox. Ó, que legal. Tá vendo aí, ó? Vai lá. Ei. Satisfação. Há 500 anos a gente vem passando mal. Eu acredito que poderíamos ser a potência mundial por recursos e naturais que nós temos, mas infelizmente estamos no veneno. Eu vejo que o Brasil é mal orientado, mal gerido, e somos gerados nesse lixo, e somos jogados aqui sem nenhuma perspectiva de seguir. Mas então, irmão, tamo no rap, mostrando um caminho diferente pros moleque. Pergunto pra você se você também acredita que esse país poderia ser diferente. A pergunta que fica, irmão, eu vejo muita coisa acontecer. A selva amazônica que ninguém quer ver, tantos recursos naturais que gringo tenta aqui roubar pra ganhar mais, roubar nossos recursos, tentar usufruir do nosso país que deveríamos aqui. Desprezar o trabalhador, não dão dinheiro. É um bagulho que é muito verdadeiro, irmão. Eu vou parar um pouco pra melhor me colocar, porque no freestyle é difícil de me expressar. Mas demorou, meu parceiro, o beat é muito louco e o bagulho é verdadeiro. Da hora, da hora. É treta, Entendeu? Manda muito. É treta. Mas aí, a minha pergunta, mano, vou me colocar melhor aqui pra você entender melhor. É que eu vejo que muitos países fora, né, valorizam muito a mão de obra do trabalhador, entendeu? O trabalhador, ele trabalha, mas ele tem uma qualidade de vida melhor do que nós temos aqui. Consequentemente, ele vive mais feliz e produz mais para o país. Então o país, ele cresce mais com a mão de obra do trabalhador. O que acontece no Brasil as profissões, elas são bem defasadas. A gente não tem valor na nossa profissão. A maioria das profissões aqui, o trabalhador do braçal, ele não tem valor. Então ele ganha pouco, ele tem dificuldade para receber um benefício da Previdência Social. Então acaba que o trabalhador, ele fica desmotivado e muitos não conseguem trabalhar. Então a maioria aqui, se tivesse uma boa qualidade de vida, se tivesse recurso suficiente para conseguir um bom trabalho, para desde que começasse na escola tivesse um ensino de qualidade como tem nas escolas particulares, tivesse o fácil acesso às universidades públicas, porque, meu, vestibular de universidade pública é ridículo. Tem como uma pessoa que tem um ensino de escola aqui pública chegar lá assim a nível massivo, falar, poxa, as pessoas ali do Hugo Lacorte, ali do Maria Sampaio, a maioria entrou na USP, não é ridículo. Então, eu acredito que se nós tivéssemos isso, o Brasil com certeza seria aí concorrente à maior potência mundial. Isso não acontece porque nós somos sabotados pelos nossos próprios líderes, né? Principalmente porque a gente vai ver escola pública, quando a gente pensa na iniciativa pública, serviço público, é óbvio que deveria ser melhor que serviço particular. Teve um tempo que eu trabalhei ali em Perdizes, e eu trabalhava numa padaria de jovem aprendiz, e eu fui entregar um documento dentro de um hospital chamado Delboni. Aquilo ali parecia uma nave espacial, era totalmente diferente da nossa realidade, e é privado. Então a gente pensa, a iniciativa pública colhe impostos de todos, tanto de rico quanto de pobre. Então, teoricamente, nós deveríamos ter um serviço público muito superior a qualquer serviço particular. Então, eu acho que nós somos sabotados pelos nossos próprios líderes, e se não fosse isso, nós poderíamos ser concorrente à maior potência mundial do nosso planeta. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Mas a ala médica da Enterprise tá muito nessa casa. Legal, primeiro parabéns pelo som aí. Legal, da hora. Manda, bem demais. Então, em relação a esses países, por exemplo, que o trabalhador é reconhecido e tal, isso ocorre nos países da Europa, né, e grande parte dos Estados Unidos. É igual você pega o iPhone, você olha, está escrito desenvolvido na Califórnia, fabricado aonde? Na China, né? Então, nesses países aí de terceiro mundo, é onde o trabalhador está se lascando, e nós estamos
inseridos nesse contexto. Você entendeu? Aqui a mão de obra ela é desqualificada, etc e tal, porque o nosso país, ele economicamente é inferior que os caras. Só que nós temos tanto potencial ou mais. Imagina, a Inglaterra é um paizinho mequetrefe numa ilha, né? E os caras são uma potência econômica, né? Mas ninguém, o inglês, ele não quer ter um trabalho ruim. Ele exporta esse trabalho aí para fabricar tênis aí na Ásia e etc e tal. Mas como nós vivemos, olha, o país rico pra caramba, não tem terremoto, não tem nada, não tem essas coisas, né? É, tranquilo. Eu acho que a gente tem todo um potencial para poder chegar lá, sim, né? Mas infelizmente você pega pela escola, você tá falando do Hugo da Corte, né? Eu trabalho lá no Fernando Gasparian, né? Fernando Gasparian, para quem conhece, ali no Inocop, né? Aquela região. Poxa, não dá, o ensino não é o mesmo, nós não temos as mesmas oportunidades, cara. Por mais assim, ó, eu vim aqui bater um papo com vocês, é legal ver que a juventude da periferia ainda tem um lance que, por exemplo, é ligado pelo rap, né? Eu percebo que nem o Fernandinho falou, que é um termo bacana, né? Pós-funk aí, e os meninos estão preocupados basicamente nisso, né? É uma coisa da pós-modernidade, consome rápido, some rápido, consome rápido, some rápido, e valor do ser humano, e os caras não tem nenhum, né? Vai proliferando coisa zoada, gravidez precoce, doença, galera que não trabalha porque tem pouco estudo, né? A cada dia que passa nós vemos até a escola afundando. Então, assim, por mais que eu gostaria e acredite, eu não vejo horizontes, entendeu? A não ser que a juventude fala, porra, vamos estudar e vamos ser diferentes, vamos atravessar a ponte, né? Porque lá também é nosso, também nos pertence. Acho que é isso. Boa noite. Meu nome é Wesley. Na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta, eu gostaria mais de complementar, né, a sua resposta para a pergunta do menino ali, que no caso nós estamos num lugar estrategicamente maravilhoso, né? O Brasil não tem terremoto, não tem tsunami, não tem umas coisas que acontecem assim que matam em massa, né? Acho que vem pra cá. Mas tem Eduardo Cunha também, né? Cunha então, é pior que um furacão, né, meu? Então, tem uns caras que, pô... realmente, são coisas que acontecem por conta da própria população. Porque a gente se prende muito às coisas supérfluas da vida hoje em dia, né? A gente fica dando atenção muito pro futebol, não nós aqui, porque aqui eu vejo um núcleo de pessoas que já tem um pensamento mais pra frente, mas vou falar assim, a grosso modo do Zé Povinho, saca? Que tipo, se fica se prendendo umas coisas que... hoje em dia não acrescenta em nada para a sociedade, para a família dele, para ele mesmo. São coisas destrutivas e não vem para somar em nada. Como o Fernandinho falou aqui também, a nossa cultura ela é gigante, mas ela não é valorizada, né? Se o Brasil, sei lá, fechasse a América do Sul aqui, as potências da América do Sul, os Estados Unidos não ia arrumar nada aqui mais, porque nós somos regidos, né? Querendo ou não, nosso país, ele é um falcatrua, desde sempre, desde a época do saqueamento, né? Descobrimento traz saqueamento, e hoje eu não vejo um futuro bom para o nosso país, sinceramente, por conta de os países Estados Unidos, França, Alemanha, os primeiro mundo, né? Que se acham primeiro mundo, eles não vão querer que isso aconteça para perder um porto seguro, como acontece na África. Entendeu? A África foi totalmente sabotada por conta de quê? Eles jogaram o povo contra o povo. Aí já era. Entendeu? É uma coisa que é afoiçada na perna, não tem, né, como ficar em pé depois de uma sabotação assim. E o Brasil, ele tá indo nesse rumo. Infelizmente, se a gente não se precaver, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais trabalhar legal. A gente já nem trabalha, né? O trabalhador é um escracho, mas esse negócio da terceirização do trabalho vai ser uma palhaçada daqui a uns 3, 4 anos, não sei, entendeu? E vai acontecer muita coisa ruim se a gente realmente não parar e falar, ó, não é dessa forma que acontece. Sinceramente, eu sou a favor até de, sei lá, uma forma radical mesmo, que nem você disse, um anarquismo, mas uma coisa que fosse potente, não parar uma avenida que não vai influir, entendeu? Não vai influir em nada na vida de um deputado que vai passar no avião lá em cima, pá, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais radical nessa questão aí de
de pensar, vamos pensar em comunhão. Ficar só pensando, eu acho que não vai sair do zero. Entendeu? Não é nenhuma pergunta mesmo, é mais para completar, porque eu gostei Não, mas é legal. Foi citado. E assim, termina com uma citação do George Orwell, de 1984, que ele fala... Assim, esse livro é maravilhoso, né? cara. Ele fala, sabe como é que é o futuro? É uma bota pisando na tua cara, amassando na sua cara, né? E essa bota, ele tá pisando na nossa cara, amassando na nossa cara todos os dias, né? Mas até quando? Depende de nós, né? Infelizmente, essa geração pós-funk, né? É deprimente. Tipo, eu tenho 23 anos, eu consegui me desvincular totalmente disso. Eu gostaria que meus irmãos, meus pais, sei lá, todo mundo aqui, ó, pudesse chegar e olhar e ver que isso é um precipício. É uma degradação mesmo, uma autodegradação. Infelizmente, mas... Os caras do rap já diziam antigamente, a mídia sabe onde é. Sabe. Infelizmente, até o rap foi corrompido até umas horas, mas não vamos nem chegar nesse assunto. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tenham uma boa noite. Ronaldo. Você queria vir antes, né? Só pra ele vir antes, aí depois... Então, né? Eu só queria saber da sua opinião no Brasil em 2018, caso Bolsonaro foi eleito, como é que vai acontecer com a BRICS, que é a União do Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, com os Estados Unidos? O que o Brasil pode sofrer com isso? Cara, eu acho que se Bolsonaro for eleito, é tipo uma bomba atômica, né, meu? Eu nem penso em BRICS, nada disso. Porque isso aí vai vir depois, sei lá. O estrago maior não vai ser nem econômico, vai ser cultural, social, de respeito, vai ser tipo um retrocesso ao período medieval, entendeu? Ou de ideia fascistoide aí, porque o cara é maluco. E eu não sei, assim, espero que ninguém aqui o apoie, né? Porque uma coisa é assim, nós temos que tolerar, mas não existe, assim, uma tolerância até mesmo, né, para a intolerância. Eu não posso tolerar a intolerância, não dá. E esses caras são intolerantes, né? Esses caras aí, eles querem, tipo, mais retrocesso. Você não estudou, não trabalhou, não virou médico, o problema é seu, entendeu? O cara não quer saber se você nasceu na periferia, aí jogado em escola pública zoado, né? O cara é homossexual, a orientação dele é essa e tal, não, acabou. Esse negócio de transgênero, acabou, não existe nada disso. Vou educar né, contra a homofobia na escola, que é isso, é ditadura gay. Então os caras têm uma defesa extremamente conservadora e perigosa. O discurso que o cara faz é discurso de ódio. É discurso que os Le Pen faz, é discurso que o Mussolini fazia, Hitler, esses caras, meu. Não dá pra imaginar isso. Agora, também esses caras são vendidos. Se for interessante ter acordo econômico com Rússia, com quem quer que seja, os caras são, entendeu? Hitler casou com Stalin antes de romper, né? Que alguém traiu. Os caras vão se vendendo, é assim que se faz. Boa noite aí, pra quem não conhece, o BTO, representante do Projeto Mais Rap aí. Batalha de rima que acontece toda sexta-feira aqui, na Praça do Campo Limpo, das 8 até as 11. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião, até eu queria pedir a opinião do Fernandinho também sobre as cotas de faculdade. Olha, sobre as cotas, isso é sempre polêmico, né? Mas eu vou tentar ser breve. Eu acredito que, na verdade, o negro e tal, ele carrega, assim, uma herança, né? Diferentemente daquele cara que nasceu numa família, assim, geralmente de origem europeia, né? Mas eu gosto de pensar as cotas, elas mais no nível social, econômico, né? Não racial, entendeu? Porque o cara pode ser branco, do olho azul, mas tá aqui na quebrada, comendo bloco, entendeu? Eu tive um aluno aqui no Embu, aqui no Independência, né? Ele tinha sobrenome alemão, o olho muito claro, branco, e ele morava no lixão. Você entendeu? E esse moleque, assim, além de morar num lixão, ele ainda era deficiente auditivo. Então se liga, qual que é a oportunidade que esse cara tem, entendeu? É extremamente complicada, né? Até por conta da deficiência dele, por morar no lixão, família desestruturada. Então acho que não tinha que ser racial.
Então eu penso que se o negro, eu acredito nisso, né? Que tem uma herança econômica ruim, tá na periferia, ele vai ser contemplado por isso. Então, para mim, beleza. Alô? Oi. Só queria falar uma coisinha, porque, enfim, eu não consegui me conter aqui. Esse tema me contempla muito, assim. Eu não consigo acreditar que exista a mesma oportunidade entre uma pessoa periférica branca e uma pessoa periférica negra, assim. Numa coisa que, às vezes, para mim não faz tanto sentido, porque, querendo ou não, as duas têm muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas uma pessoa negra, falando por mim mesmo, por passar por isso, quando chega numa entrevista de emprego, ela tem um tratamento muito diferente de uma pessoa branca. Isso é uma coisa sem condições, assim. Por isso, inclusive, que eu acho que as cotas são importantes para esse nivelamento mesmo. Porque, óbvio, não é a melhor saída. Mas, infelizmente, atualmente é a saída mais viável que a gente encontrou para esse nivelamento, entende? Eu imagino que você também deva sofrer uma dificuldade imensa, sim, mas eu entendo isso totalmente, sério mesmo, do fundo do meu coração. Mas na faculdade, por exemplo, eu sou uma das únicas 3 pessoas negras. Nos rolês quando a gente está, por exemplo, eu trabalho em movimento, né? Estou aqui em movimento, gente, prazer, happy hour. Mas quando eu chego nesses lugares que a gente vai, que nem sempre são na periferia, eu e as meninas somos sempre as únicas negras. Porque, querendo ou não, nós somos a maioria, mas a minoria em lugares de alto calão, né? E eu acho que é por isso que existem as cotas, para ocorrer definitivamente esse nivelamento. E as cotas também, a herança que eu entendo que ele falou, é uma herança que vem desde o fim da escravidão. E sim, a mulher negra, ela é vista como a globeleza da televisão, sabe? É uma coisa muito, muito foda, assim. E as cotas, elas servem não só para também... É que cota não é questão de capacidade, é questão de oportunidade do negro, entendeu? Não significa que ele é menos capaz de uma pessoa branca. Significa que ele tem menos oportunidade que uma pessoa branca. Pela tal da meritocracia. Sim, meritocracia. Tipo, trabalha lá que você consegue. O padeiro tá lá e não tá conseguindo, entendeu? Sim, justamente. Minha mãe trabalha, sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 9 horas da noite e a gente mora na periferia ainda, sabe? Entendeu? Não é uma coisa que não funciona desse jeito. Tenho sorte de estar aqui, estar em movimento, estar com as meninas. É uma sorte, eu sou privilegiada. Sabe, por ser negra e estar aqui. Deixa eu só falar uma parada aqui. Eu vou ser sincero, eu não entendo muito essa parada de cotas para negro, porque, cara, tem que ter cota para quem não tem condição de pagar uma faculdade. Porque eu gostaria, quem é que impôs essa parada do cotas para negro? Se essa pessoa já colocou isso, é porque ela é contra, entendeu? Eu acho que o que tem que ter cotas é para quem não tem condição de pagar uma faculdade. Entendeu? É isso. Agora, exatamente. Então, é uma coisa que uma vez eu vi o Brau falando. Infelizmente acontece muito, é que tem uns caras que os negrão ainda baixam a cabeça ainda por uma situação. Eu estava conversando com uma amiga minha que ela é modelo numa grande empresa aí. E ela falou pra mim que tem realmente a dificuldade, mas o grande problema é quando as meninas chegam lá e abaixam a cabeça. Não, você tem que ir lá. E não, eu também quero fazer parte desse negócio aí. Então, se você não bater de frente, cara, você vai ser mais um que foi jogado pra trás, entendeu? Exatamente. Os caras próprios baixam a cabeça, entendeu? Então, hoje em dia o próprio negro, ele se não vou falar que é um vitimismo não, porque vai além disso, sabe? É uma coisa assim que nossa sociedade, seu vizinho, às vezes até o pai, a mãe, seu avô é racista, porque eles viveram eles viveram em outra época, entende? Eles viveram de outra maneira, então a mente deles tá dentro de uma cela, eles estão dentro de uma sala escura que eles não veem uma porta. Então o racismo
Infelizmente, hoje em dia, ele tá em Punga, tá aí, ó. Tá aqui no Campo Limpo, tá lá no Pirajussara, onde eu moro, tá lá no Brooklyn, tá em qualquer lugar. Infelizmente, hoje o pobre é racista, com o próprio pobre. E o branco, seja pobre, seja rico, ele, como ela mesmo falou, ele tem uma posição melhor, infelizmente. Tipo, ele é visto melhor. Saca? Se você colocar um branco e um preto e falar para um gerente de uma loja, escolhe aí, ó, para quem vai trabalhar na sua loja. Aí a gente vê de onde que tá o racismo, né? Infelizmente ele tá dentro de nós mesmos. É aí que a gente tem que ver, entendeu? É a raiz que tá podre. A gente tem que repensar, ver a nossa história, entendeu? E sair um pouco desse estereótipo. Bom, meio que complementando aqui o que o Marcos falou, que a Amanda falou também. Bom, vivemos numa sociedade onde que o negro, vou dizer também como ela, como ele, nós meio que sentimos isso um a mais na pele, porque vivemos, mano, moramos em quebrada, moramos em favela, tá ligado? Moramos em quebrada e é engraçado você entrar, tipo, no mercado, entrar numa loja, entrar em qualquer lugar e você olhar pra trás tem uma pessoa te seguindo, assim, sabe? Você olhar pro lado, você passar do lado de uma viatura policial, os policiais te olhando de cima a baixo, porque você é suspeito, sabe? Você tipo, você tomar... você nunca vai ver um policial enquadrando um mano branco, vamos se dizendo assim, branco, porque essa coisa de pardo, pra mim, é branco e preto, mano. É isso. Essa coisa de pardo não tem. Indígena, essa é o que tem. E enquadrando um mano branco e falando, e aí, branquinho? Você não vai ver isso. Mas aí, a partir do momento que o policial chega e enquadra um negro, e aí, neguinho, o que você tem? Fala as passagens. Ô, já teve irmão de eu estar andando na estrada do Campo Limpo, a viatura para do meu lado e fala, ei, quais são suas passagens? Dá vontade de olhar e falar, só de ônibus, senhor, quer ver o bilhete único? É meio que a vontade de falar. Mas mesmo assim ainda nem é de ônibus, que nós aplicamos as multas porque não tá tendo uma condição, porque eu vou pagar R$3,80 pra ir, R$3,80 pra voltar, já foi quase R$10 que é meu almoço, sabe? Então eu tenho que ver aquele negócio, eu prefiro falar, ei motorista, dá uma carona, porque pra mim é mais vantajoso, vai sair no momento mais vantajoso. E é meio que engraçado essa margem, falando de cotas, eu vejo, eu sou meio que fico no meio termo, eu não sou a favor, mas também não sou contra. Porque eu vejo como o próprio racismo contra a gente mesmo. Porque minha mãe ela estudou até a 8ª série. Minha mãe ela estudou até a 8ª série. Minha mãe é índia, meu pai é africano, meu pai veio da República Dominicana do Congo, meu pai é africano, minha mãe é índia. E minha mãe estudou até a 8ª série, porque ela teve que sair de casa pra trabalhar. Minha mãe me teve muito nova, minha mãe tem 35 anos. Minha mãe me teve muito nova. E agora ela estudou por conta própria, tipo, pesquisou, foi atrás e agora entrou na USP. Minha mãe agora vai prestar biomedicina na USP. Tipo, eu fiquei meio olhando, tipo, parei e falei, bom, se a gente correr atrás, tudo é possível, mano. Tá ligado? Minha mãe falava que o sonho dela era entrar na faculdade, ele entrar na faculdade de boy. Essa é a palavra que minha mãe falava. Vou entrar na faculdade de boy. E ele entrou na faculdade de boy, que é pública, que era pra gente, mas é de boy porque só eles têm o conteúdo, é fajudo totalmente, a FUVEST, tá ligado? É uma prova fajuda que não é pra gente fazer. Não é, quem tem ele é professor de escola pública, como professor ele sabe, ele vê qual que é o conteúdo que eles mandam passar. Porque professores são obrigados a passar esse conteúdo, porque eles não querem que a gente tenha informação e eles não querem que a gente tenha o conteúdo, a mídia impõe isso, sabe? A gente tem uma mídia governada pela Globo, onde no carnaval a mulher negra infelizmente é exposta, ela mesma se expõe a isso. Eu acho isso, eu sou um cara que eu luto muito pela cultura negra. Todo ano, já tô na 5ª edição do Sarau Negro, que a gente faz todo ano, em época, no mês
novembro, se eu não me engano. Todo novembro, a gente faz no final de outubro, será o negro. E a gente tem esse movimento negro periférico, mas é aquele negócio, o branco sempre vai ter mais oportunidade, dependente pela cor, pela sociedade, pela realidade que vivemos. Porque, que nem o Max falou no final, chegar na entrevista de emprego e falar, ó, tem uns dois aqui, ó. Escolhe um, o branquinho, loiro, de olho azul, com cabelo arrumadinho, liso pro lado, o negão de Black Power, tá ligado? Vamos ver aí, nesse final, qual que é a verdadeira realidade, sabe? Mas se for um negão, provavelmente, se for um negão, se for um negão que for o gerente, que é raro até, é provável de 30% que vai ser assim. Sim, ele ainda assim, se pá, escolhe o branco, né? A Isabel queria falar, eu não queria deixar que ela não falasse, então... Isabel. Bom, gente, eu perdi uma parte da conversa, eu ouvi por cima que falaram de cotas. Eu moro na periferia também, mas eu moro na zona norte de São Paulo. 3 horas de ônibus eu enfrento para voltar para casa hoje ainda, depois de tudo isso. Jaçanã. Umas 2 horas, 2 horas. 3. Sério, eu pego 4 ônibus certinho. Eita! É bem treta. Mas eu passei em 3 universidades na minha vida, eu cursei só uma e meia. Estudando por conta própria, consegui bolsa em cursinho, eu cursei o Mackenzie. E eu passei em 2 universidades públicas também. E nessas 3 oportunidades que eu tive, eu entrei por cota, além de o Mackenzie ter sido bolsa do ProUni. E essa questão da cota, eu não encaro como um racismo, eu penso que é uma medida de curto prazo, porque se não fosse a cota, não teríamos... A gente já tem pouco negro nas instituições de elite. E se não fosse a cota, quantos negros a gente teria? Se a gente já não tem muitos, quantas pessoas iam estar lá sem a cota? Então, graças à cota, eu passei em 3 universidades que eu não via gente preta. A gente teve que fazer um coletivo negro no Mackenzie para a gente resistir lá dentro, porque é horrível você estudar lá sendo da periferia, sabe? Tendo que lidar com coisas como a preocupação da galera, ir para festas que os ingressos custam R$350 e você tá lá precisando assistir aquela aula porque você precisa daquele diploma para você ter um emprego que eles conseguem por contato dos pais. É tipo uma realidade totalmente diferente da nossa. Então eu vejo muito essa questão da cota como uma medida de curto prazo, que a gente, sim, não é a solução para sempre, mas eu acredito que usando essa medida de curto prazo a gente consegue traçar medidas de longo prazo. E aí sim, quais são as políticas que a gente pode traçar que não são cotas para os negros e periféricos entrarem nessas universidades da elite. Então eu acho que também tem uma coisa que a gente pode começar a refletir em o que a gente pode fazer para ocupar esses espaços, mais do que meio que condenar os caminhos que já existem, a gente criar o nosso próprio caminho. Porque são 2 pessoas aqui que falaram que estão na universidade. Quantas mais pessoas não podem entrar na universidade, incluindo a mãe dele, e tá ali no meio, resistindo e mostrando que a gente existe e a nossa realidade é uma verdade. Então fica esse recado para vocês. Queria falar que a gente está quase se encaminhando para o fim da roda de conversa. Se tem mais alguma pergunta que alguém pode fazer, pode vir. Só queria falar para o pessoal que está aí chegando, se tem cadeira aqui, é só chegar caso queira fazer alguma pergunta, tá? Então, eu queria fazer uma pergunta pro Hugo aqui, até sobre a PEC 55 e tal. Essa nova reforma... Essa nova reformulação do ensino médio, sua opinião, então. Legal, quem está no ensino médio aqui ainda? Tem uma galera, né? Reforma do ensino médio significa mais um ataque conservador à educação, né? Houve alguns ataques conservadores à educação, como aquela lá proposta de acabar com o ensino contra a homofobia, escola sem partido, enfim, uma série de leis que vieram aí como ataques conservadores. A reforma do ensino médio ela não começou agora, ela vem desde 2013, tá?
E os caras, a ideia é a questão do eixo formativo, não vai ter mais essa de ter uma matéria específica, né, como história, filosofia, tá? Só que isso vai legitimar ainda mais a exploração de quem tem mais grana pelo que não tem mais grana. E pelo seguinte, a ideia é ter ensino integral. Te pergunto, o jovem da periferia que tem que estudar e trabalhar, ele vai fazer o quê? Porque as escolas, elas vão fechar no período noturno. A perspectiva é essa, né? Que o ensino médio noturno, ele está acabando. E isso você já pode ver nas escolas aqui da Redondeza. A escola que eu trabalho, por exemplo, eram 15 salas no período noturno, hoje são 11. Né? A escola do Imbu que eu trabalhei, tinham 7 salas apenas. Né? Inclusive salas de EJA, que é o antigo supletivo. Então, se você jogar isso, quem é que vai ter acesso a uma educação ainda melhor? Né? E vale lembrar que, assim, o jovem da periferia do ensino médio, ele já, muitas vezes, escolhe o trabalho pela escola. Já acontece, maior índice de evasão. Por isso os caras ficam falando essas coisas também, de reforma e tal. No ensino médio. Né? Você faz uma chamada numa sala, você vê que, assim, uma galera não vem mais para a escola. O que esse cara foi fazer? Foi trabalhar, né? Infelizmente a vida jogou ele esse tipo de coisa. Isso até entra no lance da meritocracia, no caso da USP, eu tava falando com o mano aqui. Pra você passar na USP, você estudar pra caralho, mano. E pra você estudar pra caralho, você não tem que trampar, mano. Porque quem fica difícil. 3 horas, mano. Fica difícil. Então quem tá na USP é pai porque o pai banca só pra estudar, acaba passando. Agora a realidade nossa não é trabalhar lá das 8 às 6 da tarde. Entendeu? É difícil mesmo. E vai pra escola, né? Já desgastado pelo sistema, a sua pilha já foi corroída o dia inteiro, chega à escola, você quer só sair fora mesmo, né? Você quer o diplominha, é difícil. É o grande paradigma aí, né? É uma ideia muito foda, mano. Quem passou essa ideia, Beatbox liga pra caralho, Nego Marco. Ex-presidente da Ponte Preta do Leme, da firma. A firma, para quem não sabe, é a Associação Favela, Igualdade e Respeito ao Menor Adolescente. Ele fala uma ideia que é muito louca. Hoje em dia você passa na frente das faculdades, tá geral usando droga, mano. Usando droga, tá ligado? Os caras que estão estudando pra medicina, que vai cuidar da minha filha, que tá na barriga da minha mina, que vai cuidar do filho de cada um aqui, tá estudando medicina e tá usando droga nos fluxos de porta de faculdade, tá ligado? Você vê como que o mundão tá perdido, mano. A gente faz uns eventos assim, tá ligado? Eu faço evento de rap já há uns 4 anos. E eu não tenho um público muito grande, mano. É pouco, mas os poucos que são verdadeiros e entendem a mensagem, mano. Você vê como que o mundão tá louco. Legal. Bom, é que esse assunto preconceito com negros e cotas, eu não sei. É que nem ela falou, é difícil se conter quando você ouve falar sobre isso. Bom, eu por experiência própria sei que é difícil estudar aqui onde a gente mora. Você é incentivado a não estudar, entendeu? Desde moleque. Então pra mim foi um pouco louco minha infância, porque eu reprovei muitas vezes. A primeira vez que eu reprovei foi na 2ª série, então eu reprovei muito. Porém, eu sempre tinha a capacidade de correr atrás com provas de reclassificação. Uma vez um professor olhou pra mim e falou: cara, o que você tá fazendo nessa sala? Peraí, conversou com a coordenadora e me passou para outra série. Então, se fosse depender só de mim, do meu interesse, eu não teria concluído o ensino médio pelo Enem como eu concluí, né? Então, eu acredito assim, o negro hoje em dia, ele é deixado de lado, ele é marginalizado, ele sofre preconceito sim. Isso porque a escravidão acabou faz muito pouco tempo. A gente vai viver a herança disso por muitos anos ainda. Não tem jeito, não tem como acabar. A cabeça das pessoas é assim, o negro é inferior. Isso existe. Eu acredito a respeito das cotas que as cotas, elas são benefícios sim, e não são algo a ser desprezado, mas como a menina falou, é uma coisa a curto prazo. Eu não vejo isso como uma solução a longo prazo. Falar assim, as cotas vão resolver, porque não adianta colocar cota para negro e não melhorar o ensino da escola pública. Como é que o negro vai chegar ao interesse de querer a cota que ele tem direito?
Eu não queria cota, eu não ia falar, vou lá na faculdade buscar cota. Quem busca cota é que realmente se interessa em entrar na universidade. E os negros, a maioria, não se interessam em entrar na universidade. Quem conhece a música capítulo 4, versículo 3 do Racionais, vê a introdução que ele fala, quanto por cento de negros tinha na universidade naquela época? 4%, cara, 4% de negros nas universidades brasileiras, é muito pouco, entendeu? Então, eu acho que assim, o negro ele deve se impor, é imposição, é tomar de assalto mesmo, porque eu não tenho culpa de os meus antepassados terem vivido escravidão. Eu tenho sangue negro e tenho sangue branco também. Eu acho que assim, essa parada de pardo, eu também não concordo com pardo, mas eu acho que assim, existem negros, brancos e mestiços, isso é claro. Se eu sou filho de negro e branco, eu sou mestiço. Negro, tenho sangue de negro e tenho que lutar pela causa dos negros, é obrigação. Muitas pessoas lutaram pra gente ter a liberdade que a gente tem hoje, e ela ainda é muito pequena, a gente ainda tem que lutar muito mais. Mas o que eu vejo que a juventude negra faz hoje em dia é desprezar a luta de muitas pessoas lá atrás que lutaram pra gente ter os direitos que a gente tem hoje em dia. Simplesmente, eu não quero saber disso, eu quero só me divertir, não quero saber dessas paradas. Então, e existem outros grupos que acham que lutam, mas não lutam nada. Naquela de, vocês me devem isso. Entrar no... Meu, eu vi um vídeo de um grupo de jovens negros entrando numa universidade, interrompendo uma aula e falando para um bando de boy, ei, vocês exploraram meus antepassados, vocês devem isso. Cara, isso não resolve nada, não vai resolver. Eles sabem disso, os pais deles sabem disso, e a gente sabe disso. Agora a questão é, eu ir lá e falar na cara deles que eles fazem isso para resolver algo, é a mesma coisa você falar num polícia que bate no menor, você bate no menor, ele sabe que ele bate, ele não vai parar de bater. A questão é, eu me impor, eu falar, ei, isso aqui é meu e eu vou correr atrás. Então o jeito simples é correr atrás, que nem o Beatbox falou, correr atrás. O jeito é estudar pra caramba, ralar muito mais do que eles ralam e chegar lá e falar, eu posso chegar aqui. Não, outra, deixa eu só te interromper, e outra, acho que se você quer mudar uma realidade, você tem que conhecer a realidade. Não é simplesmente, eu vou tacar fogo no meio da pista e tal. Não, você tem que saber pelo que você está lutando. Às vezes o que eu vejo muito é muito embalo. Muita gente entra no embalo para brigar por algo que não sabe nem pelo que tá lutando. Então virou bagunça. São poucos aqueles que têm uma meta, têm um foco. Eu vou lutar por aquilo porque eu quero aquilo, entendeu? É isso, pode concluir isso. Só uma coisa. É uma parada muito simples aqui que eu penso. Nós, aqui dessa região, nós temos o Projeto Mais Rap, a gente faz parte do rap. E o Projeto Mais Rap, pra mim, começou enquanto eu tava andando de skate numa escola e uma professora falou, vai rolar uma parada no Campo Limpo. E isso agregou tanto na minha vida, tanto, porque eu era um cara que tinha muito potencial, mas não usava pra nada. Eu só andava de skate o dia inteiro e não ia pra escola, cabulava aula e repetia de ano. Mas quando eu vi o Projeto Mais Rap, vi umas paradas e comecei a ouvir uns caras de influência, um rap, sabe, que influencia sua mente, eu comecei a fazer rap também. Então a ideia é ouvir a voz de quem tem voz aqui, porque a gente tem voz, mas a questão é, será que o próprio povo ouve a nossa voz? Porque tem rap de quebrado hoje em dia, tem rap de quebrado, os moleques aqui sabem, a gente faz rap aqui, e não é fraco. A gente fala o que acontece mesmo, mas será que tem ouvido para ouvir? Porque o que acontece tem muita gente hoje em dia que gosta de falar sobre o quê? Balada, bebida, droga, sexo. É isso que dá ibope hoje em dia, balada, bebida, droga e sexo. Tem muitas pessoas que são contra isso, tem muitas pessoas que gostam de uma parada mais pensante. Agora será que nós que fazemos rap aqui no Campo Limpo conseguimos alcançar essas pessoas? Como é que a gente vai fazer isso? Hoje em dia, para você alcançar um cara que curte um rap e mora lá na Zona Norte, só com dinheiro pela internet. Quem é que tem dinheiro para ficar rodando por aí afora de ônibus de quebrada em quebrada para falar, olha o nosso trampo. Então a parada nós, do movimento rap, do movimento hip hop, estamos dispostos, realmente dispostos a promover uma mudança. Agora, para vocês que são ouvintes, eu vou deixar uma simples indagação. Será que vocês estão dispostos a nos ouvir, a ajudar, a nos ajudar? Porque não é uma parada de, nós fazemos rap, então a gente quer ganhar dinheiro, quer que vocês escutem, comprem o CD e a gente quer cantar em um palco. Não é isso. Não é isso. A gente faz rap para lutar pelo nosso povo, para falar uma parada que muitos não querem ouvir. E a gente incomoda.
incomoda. A questão é, tem ouvido para ouvir, e a gente vai chegar lá. Eu gostaria que a gente pudesse contar com o apoio de todos vocês aqui, porque Nelson Mandela tinha um ideal, e cara, eu abraço muito isso. É a parada de, sozinho você é fraco, mas se você der as mãos pro seu irmão, você se torna forte. E isso começa a nível regional. Isso pode começar aqui, numa roda de conversa, onde você ouve uma ideia e vê que ela é legítima e abraça ela, e luta por ela. Não é só ouvir e falar, nossa, legal isso, é lutar. Eu acho que isso que é importante, lutar. Gente, tem espaço para mais uma perguntinha. Eu queria saber se alguém quer fazer essa última pergunta. Então, o que o WLC falou, tipo, é verdade pra caramba. Por exemplo, eu sou mestiço, que meu pai é negro, minha mãe é branca. Meu pai sempre trabalhou pra caramba pra me dar do bom e do melhor. Minha mãe fez 3 faculdades de medicina e vai fazer 2 concursos, um no Capão Redondo e outro no centro da cidade pra poder passar, porque hoje ela é solteira e meu pai não tá nem aí, pra mim e pro meu irmão, não paga pensão, não paga nada. Então, comparando o passado com o presente, eu sempre estudei em boa escola particular, sempre morei em casa que tinha 5, 6 cômodos por aí. Eu sempre me sentia um príncipe que meu pai conseguia comprar tudo o que eu tinha. Aí depois que largou minha mãe e acabou sumindo, desaparecendo, não sei o que aconteceu com ele, eu acabei vendo esse conto de fadas se destruindo, vi minha mãe acabando perdendo o emprego, mas como ela era muito competente, ela conseguiu um outro fácil. A casa que a gente morava, o aluguel era de 1.500, a gente foi para uma casa que hoje é de R$500, é 2 cômodos. Não é pequena, nem luxuosa, nem nada, mas lá eu, minha mãe e meu irmão somos felizes. Minha mãe compra as coisas, minha mãe faz compra no mercado, paga as contas. Eu tento ajudar ela fazendo o bico, mas é meio difícil. Também eu tenho na escola, eu estudava no Kenji, que era cheio de moleque branco, moleque negro, cheio de pessoas assim, se davam super bem. Quando eu repetia a oitava série por falta, o meu amigo que é negro, ele estudou pra caramba, ele conseguiu passar. Hoje ele tá numa faculdade, conseguiu uma bolsa já, ele tem 18 anos. Fez 18 anos. Enquanto isso eu acabei repetindo. Aí eu, como me mudei, fui pra outra escola, o Amador e Catarina. Lá não tinha pessoa negra, não tinha muitas pessoas negras. Na minha sala tinha 35 alunos, não tinha nenhum negro. Eu até estranhei quando eu cheguei lá. O estudo era péssimo, a gente saía umas 4, 5 aulas antes do tempo determinado. Era no 40 eu estava em casa já, não tinha professor, não tinha nada. O trabalho da minha mãe no Capão Redondo, ela fala que não tem enfermeiro negro, só tem branco. É uma coisa que afeta muito o Brasil, o estado de São Paulo, todo lugar por aí, é isso de um negro chegar com um currículo, pode estar lotado o currículo de curso, mas ele nunca vai conseguir competir com um branco do Morumbi que fez uma faculdade só. Meu professor de filosofia, quando começa esse bimestre, ele passou o trabalho racismo, homofobia, eutanásia, preconceito. Todos os temas tinham a ver com um tema só, que se envolvia ao preconceito. O que aconteceu, que a gente debateu? Ficamos 2 aulas por aí, que 1h50 as 2 aulas durou, debatendo. E chegamos a uma conclusão que enquanto houver isso de governo e negro morando na periferia e branco em bairro rico, nunca teremos uma chance mesmo. Até se eu chegasse em algum lugar, eu procuro emprego todo dia. Currículo, tudo que é canto, e não consigo nada. Enquanto isso, tem negro por aí tentando também, fazendo curso pra caramba e não conseguindo. Aí vai ver um cara que mora num bairro bom, tem um pai que paga casa, paga escola, paga tudo que é canto, paga curso, paga coisa que até meio que nada a ver, que é até demais, para poder botar no currículo. E ele chegar no local e o cara não olha nem no currículo, olha só na cara e vê que ele é branco e vê o pai dele, não vê ele. É como se o filho fosse a sombra e o pai estivesse pagando ele. Então isso acaba afetando o Brasil. E agora minha pergunta é, eu queria saber de você e da Amanda, Fernandinho também, como a gente pode afetar o governo e o que é melhor fazer com o governo para essa situação não acabar, que meu professor já falou, eu botei na mente que essa situação é meio que de impossível acabar, mas eu queria diminuir muito isso. E como seria a situação, como poderíamos fazermos isso contra o João Dória, contra Dilma, Temer, esses todos que estão aí? Acho que você é simples e objetivo. Informação. Informação. Né? Com informação, meu amigo, você pode ir para onde você quiser.
Eu tenho uma outra coisa, o lance que eu falo sempre é o seguinte: tá ruim para você? Mude o seu mundo. Informação. Informação eu te levo para tudo quanto é lugar. Entendeu? Imagina se eu tivesse acomodado na situação que eu tinha. Entendeu? Eu para pedir coisa na rua, eu tinha vergonha. Porque eu nunca gostei de incomodar ninguém. Entendeu? Eu já fiquei 2 dias sem comer nada. Só tomando água aqui na porta do bar. Posso tomar um pouquinho de água? Isso não. Mas nunca, uma coisa que eu me orgulho é eu nunca passei ninguém para trás. Eu nunca levei vantagem. Sabe essa coisa que a gente conhece aí, o jeitinho brasileiro? Nunca me apossei desse tipo de coisa. Corri atrás e corro atrás ainda, porque ainda eu luto por uma parada muito louca ainda. Entendeu? É isso, informação. Informação. Entendeu? Bom, eu só queria dar um toque o seguinte, assim, eu concordo com vocês dessa visão do negro no nosso país, na nossa quebrada, não é? A quebrada, ela é mais negra do que o centro, né? Se você vê o PIB de Moema, é muito maior do que o nosso. Em 2010 era 5 mil reais, enquanto o Campo Limpo era 650 reais renda per capita, né? Por indivíduo. Mas também há outros que sofrem, né? Não é só o negro. Imagine uma mulher transsex que vai procurar um emprego. E para essa pessoa, como não é? Né? Imagine pro estereótipo do nordestino, aquele magrinho e tal, ele vai... Como é que não é também? Então, assim, são vários que sofrem, mas uma coisa em comum que eu acredito que rola é que essas pessoas, elas estão, em sua grande maioria, na periferia da cidade. Por isso que eu defendo uma questão da periferia, não étnica, mas sim de todos que estão aqui, você tá entendendo? Porque cada um sofre de uma forma, né? E tem mais uma coisa que é comum é o sofrimento, é a dor, né? Porque eu imagino, vocês coloquem na cabeça, eu dei o exemplo da diretora Paula Beatriz, que ela é uma mulher transsex. Imagino que ela não tem que enfrentar, né, sendo uma diretora, mas ela mostrou que é possível. Né? E também acho que é importante ter um negro, transsex, todos nós que daqui da periferia temos que fazer o que o Fernandinho falou, é correr atrás, lutar, que isso é mais importante também, tá? Eu acredito que seja isso. Bom, gente, eu vou encerrar a roda de conversa pra gente lançar um pocket show aqui. Vai. A gente lançar um pocket show aqui. Queria agradecer a presença de todos nessa quinta-feira antes do feriado, colar aqui, foi muito bom. Nós somos do Em Movimento, como vocês bem puderam ver, a gente faz sempre happy hour por aí. O próximo vai ser ali, mais para o centro, mas a gente sempre procura variar as localidades e está na maioria dos lugares possíveis de São Paulo. A gente mantém também um site, nesse site tem vários cursos, workshops, voluntariados, tudo que vocês possam imaginar para dar suporte para pessoas jovens, principalmente, de periferia, de todos os cantos, para que todos esses jovens consigam alcançar, sim, os seus sonhos e vontades e tudo demais. A gente também tem um Facebook, só tá no panfletinho que vocês receberam, tudo isso, acho que o Facebook e o Instagram, e um telefone também, nosso WhatsApp. Pode chamar lá, caso tenha alguma dúvida. Adicione esse WhatsApp para a gente conseguir manter o contato com vocês. Passa o telefone, caso vocês queiram algum contato com a gente também. E acho que é só. Ah, tá. Mais uma coisinha também. A gente está com um apoio muito grande com Mais Rap. E também com o pessoal do CITA. Também com o pessoal do som. O CITA, agora, quando acabar aqui, né? É isso? Tony, é isso? Quando acabar aqui? Quando acabar aqui, vai ter os... Contos... Caldos e Contos, isso, boa. Caldos e Contos lá no CITA. Cola lá também pra... Eu CITA. Como? Caldos... Casos... Acho que não rolou não rolou. Como? Causos e Caldos. Causos e Caldos, boa. Os caldos sou eu. O pessoal do som, cadê? Giovanni? TCR. Muito obrigada também pelo som, o pessoal do Mais Rap. Obrigada demais, assim, sensacional a sua presença de vocês aqui. Fernandinho Beatbox, professor Hugo Dias, muito obrigada mesmo. E acho que é isso, vamos de pocket show agora? Vamos? Beleza. Quem vai fazer pocket show? É você. Esse mic aí, pô.